Agora o assunto aqui no Você Bonita é sobre balão gástrico. Já ouviu falar? Não está entendendo nada? Você que tem sobrepeso, quem vai contar um pouquinho pra gente é o Dr. Sérgio Barrichello, médico e cirurgião geral. Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo ao Você Bonita. É um assunto ótimo. E a gente estava falando, primeiro, para esclarecer para quem está em casa, que de repente muitas pessoas não sabem o que é. O que é o balão gástrico? Muito bem. O balão intragástrico, ele é uma prótese de silicone, é um braço de um tratamento que é extremamente eficiente para a perda de peso. Tá. Você falou intragástrico, acho que a gente vê dois nomes, né? O gástrico, intragástrico, Exato. Posso usar os dois. Tanto faz. Não tem um que é certo ou errado. Não, então tá bom, tá bom. Então o importante é a gente focar no acessório, que é o nome em si, tanto faz. Se é intragástrico ou gástrico, todas as pesquisas, as buscas que você faz em Google... Direcionam para o mesmo método. Para o mesmo produto, exatamente. Então, o fato é o seguinte, o balão, ele é um auxílio, ele é um acessório auxiliar para um tratamento de perda de peso. Legal. Esse é uma prótese feita de silicone, nós temos aqui, podemos mostrar já. Vamos mostrar aqui, ó. Nossa, é pesado. Pesado, porque ele comporta de 400 a 700 ml aí dentro. Então, a gente pode imaginar que é uma coisa de fato pesada. Tem aí pelo menos uns 600 ml? Sim. Algo assim. É bem pesado. Então, é inserido. Exatamente. Esse é o acessório. Esse é o balão intragástrico. Tá. Para o público de casa poder observar com mais propriedade, ele compõe uma válvula e aqui um material de silicone propriamente dito, aqui, e ele é insuflado, ele é preenchido com um líquido de solução fisiológica, ou seja, o próprio soro fisiológico comum, juntamente com o azul de metileno, que é um corante. Tá. Né? Por que desse corante? Então, o corante a gente usa para... não é só para deixar ele bonito azul assim, não. Tá bom. A realidade é que nós usamos o corante como um marcador. O fato é, existe uma possibilidade de vazamento mínima, mas existe. Para isso, nós nos cercamos de todos os cuidados e utilizamos o azul de metileno, que é um corante vital, ele é inócuo, não tem nenhum problema. Caso haja o vazamento, cora-se a urina do paciente. Então, é uma forma de nós tomarmos um cuidado a mais, uma segurança a mais para o paciente. O balão intragástrico é um método extremamente seguro. Então, esse é só mais um cuidado para nós oferecermos um tratamento adequado, bastante tranquilo ao paciente. Quem que pode usar esse método? O balão, ele tem várias indicações formais. Tá. Existem aqueles pacientes que têm uma obesidade mórbida, um super obeso, que está indicado fazer a cirurgia bariátrica. Tá. Para esses pacientes, muitas vezes é necessário que eles percam um volume de peso para poder fazer aquela cirurgia com segurança. E nós utilizamos o balão para esse paciente. Outro grupo de paciente, aquele paciente com obesidade mórbida ou índice de massa corporal, que é o peso sobre a altura ao quadrado, que é um índice que nós usamos para não diria rotular, mas diria classificar o paciente em qual posição ele está. Ou é sobrepeso, obesidade grau 1, que é até o IMC 35, obesidade grau 2 e obesidade grau 3, que equivale-se a mórbida. Enfim, esses pacientes com obesidade grau 2, que quando têm doenças associadas, eles também são indicados para a cirurgia. Entretanto, muitos chegam assim, doutor, eu não quero fazer cirurgia. Eu acho muito arriscado, muito agressivo e eu opto por não fazer. Essa é uma outra indicação muito precisa do balão. Lembrando que o balão intragástrico não é um procedimento cirúrgico. Exatamente, é um procedimento endoscópico. Tá. Hoje, o nosso maior público, que é um público que aceita muito bem o balão e tem excelentes resultados, são aqueles pacientes que querem perder não uma quantidade tão exuberante de peso. Nós falamos assim, aquela paciente, como a doutora citou anteriormente, ganharam peso pós-gestação. Ganharam seus 15 quilos e não conseguem regredir ao peso. Essa paciente é uma indicação excelente de balão intragástrico. A gente não está falando de 40, 50 quilos, isso seria um outro tipo de processo, até o processo cirúrgico. Exatamente, exatamente. Então, o que a gente encontra? Essa faixa de peso que querem mulheres, jovens ou mesmo homens, isso independente de sexo, nós podemos usar o balão para fazer um tratamento
de pouca quantidade de peso. Na realidade, nós estamos falando de 10, 15, 20 quilos, então não é pouca quantidade. Não, né? é bastante. É que a gente estava, quantidade, quando fala em obesidade, a gente já calcula, imagina 40, 50 quilos. Tem pessoas que acabam usando esse método para fazer um preparo para uma cirurgia. Exatamente. E também é muito indicado, não é, doutor? É extremamente indicado. A grande realidade é que o balão, ele surgiu já há muitos anos, não é um tratamento novo. Não é novo. Então, a segurança e a qualidade do tratamento vem evoluindo com o tempo. Para você ter uma noção, ele foi na década de 80 que ele apareceu. Aí foi evoluindo, e na década de 90 foi modificado, melhor aceito, e hoje o Brasil é dos países que mais faz, é o que mais faz o procedimento no mundo hoje é o Brasil. E quanto tempo dura o balão? O tratamento, como eu te disse, o tratamento do balão, o que acontece? Existe uma série de coisas a serem feitas para nós alcançarmos um sucesso bacana, que o paciente esteja extremamente satisfeito e, acima de tudo, dentro de um padrão de saúde ideal, que é o que a gente almeja nesse momento. Tem um procedimento rigoroso. Exatamente. Controle nutricional, psicológico, exercícios físicos, educador físico atuando com uma frequência muito grande. E ele tem um prazo da permanência no estômago do paciente em torno de 6 meses. O que eu falo é o seguinte, o balão tem uma permanência em torno de 6 meses. Entretanto, o tratamento do paciente com obesidade é muito mais prolongado. Você até chega num momento, você perde a média de perda de peso que nós temos com o balão, em torno de 15, 20, 25% do peso corporal, ou seja... Isso em quanto tempo? Nos 6 meses? Nos 6 meses. No primeiro mês, que resultado que a pessoa pode esperar? Primeiro mês varia de paciente para paciente. Nós nunca podemos chegar e falar assim, olha... Mas generalizado, senhora... quem tenha... Isso, uma média. Bem, é uma média. Nós pensamos em torno de 6, 7 a 10% do peso corporal. É excelente. Isso, o fato é que, você imagina, aquela paciente ou aquele paciente que há anos tenta perder peso e tomou todo quanto é anoxígeno, sibutramina, remédios de várias classes, conseguem um certo emagrecimento, mas não progridem da forma que gostariam ou voltam a ganhar peso rapidamente. Quando o paciente chega para nós, esse paciente já trabalhou muito. Você imagina o paciente perder 10% do peso corporal no primeiro mês de tratamento. É uma felicidade só, empolgação. Exatamente. A pessoa está bem ali. Não estímulo, né? O estímulo da paciente em procurar uma academia, não ter aquela vergonha, aquela sensação de que todo mundo está olhando para ela na academia. Então, eu sou um médico que gosta muito desse tratamento, muito porque nós vemos isso no nosso dia a dia. A autoestima da paciente é uma coisa assim que não tem preço. Não tem, ver aquele sorriso todo. Exatamente. Você trouxe aqui um outro equipamento da forma que é inserido, que eu esqueci de mostrar. Não, na realidade, nós temos aqui, isso é uma capinha protetora, não tem nada de importante. Nada demais. A ideia qual é? Isso aqui é o balão intragástrico murcho. Ele entra assim na pessoa. O paciente está sedado. A minha conduta é sempre fazer em centro cirúrgico com um anestesista, apesar de não ser um procedimento cirúrgico. É um procedimento endoscópico. O paciente completamente sedado, ou seja, inconsciente, esse acessório entra pela boca do paciente e se dirige ao estômago, aonde ele é depositado, né? Ele fica aqui no estômago do paciente, imagina, mais ou menos assim. E essa sondinha, ela é acoplada numa seringa, onde infundimos o líquido. E aí nós enchemos de acordo com o tamanho do estômago do paciente. E é rápido esse procedimento? Extremamente rápido. Leva quanto tempo? Umas 3 horas? Não, de forma alguma. Menos? O procedimento em si, ele demora cerca de 15 minutos. Nossa, olha isso. Não, é extremamente rápido. E a pessoa já pode sair e viver a vida normal? Então, o que acontece? Nós usamos uma sedação com os cuidados do colega anestesista, então é como se fosse uma endoscopia. Milhares de pessoas já fizeram endoscopia, sabem exatamente do que eu estou falando. Tem que levar um acompanhante. Levar um acompanhante. O paciente fica assim meio que fora do ar, então é sempre recomendado que não saia e vá realizar as suas atividades diárias. Pelo menos um dia de repouso. Exatamente. Aí. E sobre os efeitos colaterais, tem algum?
Tem sim. O que acontece? O balão, ele é um corpo estranho. Você imagina que vai ter uma bexiga de 600 ml dentro do seu estômago. Pesa, de fato pesa bastante. Então, o que acontece? Nos primeiros dias, nós sempre avisamos os pacientes, existem sintomas sim. Quais são? Náuseas, vômitos e dor aqui na região da boca do estômago. Isso é controlado com medicações via oral. Então, a grande maioria dos pacientes vão tomar remédio em casa e vão ficar bem. No terceiro dia após o procedimento, o organismo já se adaptou muito bem àquela prótese no estômago. Então, os sintomas começam a se amenizar até o fato de ficar bem aceitável e sem maiores problemas. Eu acredito que qualquer procedimento invasivo, o corpo demora um pouco para responder e para aceitar aquilo. Nossa. Até as próteses de silicone, enfim, no geral. Sem dúvida. No geral, isso. O importante é que o paciente seja muito bem orientado quanto a isso, porque uma coisa importante é o colega que faz o procedimento estar disponível para essa pessoa a hora que ela tiver com náuseas importantes, poder ligar para ele, ele vai tranquilizá-la e a grande maioria das vezes, logo no dia seguinte, o paciente já não está sentindo mais praticamente nada. Já está bem, já está bem. E a melhor coisa, geralmente já tem uma perda de peso maior nesses 3 dias, 4 dias, ela já tem uma perda de peso maior do que em 2 meses de... O que acontece? Ele dá a sensação de saciedade mais rápido? Exatamente. Como é que funciona o balão? O balão, ele acaba tendo uma barreira mecânica no seu estômago. Então, quando desce a comida pelo esôfago, vai cair no estômago e ele encontra um anteparo, encontra alguma coisa ali dentro. Esse balão, o cérebro entende que tem comida lá dentro, quando cai um pouquinho de coisa, ele já entende que está alimentado. Então, a saciedade vem e o paciente não tem necessidade de comer mais. E a pessoa não se sente fraca, indisposta, como se estivesse fazendo uma dieta? Sim, sente sim. Nos 3 primeiros dias, principalmente, que você imagina, o paciente geralmente que vem nos procurar, ele vem num ritmo de dieta de 2.500, 3.000 calorias. E nós tiramos isso dele bruscamente. Então, reduz mais da metade, pelo que eu estou vendo. Muito mais da metade. Mesmo porque os 3 primeiros dias são condutas diferentes de cada colega, mas eu, particularmente, programo uma dieta líquida muito restrita. Tá. Principalmente para evitar sintomas mais exuberantes. Então, o que acontece? O paciente que sai de 3.000 calorias, ele vem uma dieta de 400. Tudo bem que são 3 dias e depois vai aumentando o conteúdo energético daquela alimentação e o paciente vai se sentindo melhor. Entretanto, essa privação, o cérebro ele funciona à base de carboidrato, basicamente. Isso. Então, a privação é sentida. O paciente fica um pouco mais cansado, mas... com a melhora da alimentação, rapidamente isso aí vai se dissipando e nós, os médicos que têm experiência, que conseguem conduzir de uma forma bacana, já prevendo isso aí, dão algumas orientações para que se evite uma sensação mais desagradável. Não, você falou em líquidos, como é isso? Tem que tomar cuidado com a quantidade de líquidos? Sem dúvida, sem dúvida. Você imagina a barreira. Mesmo a água? Vai, 2 litros de água, porque que é o líquido que nós mais recomendamos, né? Se você pensa numa ingesta líquida saudável, a primeira coisa que aparece é água na sua frente. Imagina, em um copo de água a pessoa já vai ficar bem ali e falar, não, chega, eu não preciso de mais nada. Extremamente empanturrada. Então, qual que é a ideia? A ideia é que no precoce, pós-colocação do balão, o paciente ele tome pequenas quantidades. Eu recomendo sempre, eu falo, até o Dr. Gabriel, que é o nosso nutricionista, ele brinca comigo, eu falo assim, olha, eu quero que vocês deem um gole gostoso a cada 15 minutos. E é chato, né? Você imagina, a cada 15 minutos você tem que... Imagina você com bastante sede, aí não dá, é restrito, mas você perde peso também, esse é o lado bom. O componente inicial dessa perda de peso aguda tem sim um componente de desidratação, uma perda de gordura, evidentemente, mas também de outros componentes do corpo, como até um pouco de massa magra, que não tem jeito, vai perder. Entretanto, é tudo programado, entendeu? E depois desses 6 meses, aí eu retiro. Exatamente, é isso, o balão. Exatamente. Tiro o balão e aí tenho que seguir normalmente com uma dieta, exercício, tudo mais, para não voltar tudo de uma vez. A ideia do balão é uma reeducação alimentar, é uma mudança de estilo de vida. E como muda? Você imagina que você aprende a comer, você está com uma equipe multidisciplinar adequada, isso é uma condição importantíssima para o sucesso. Um médico que tem experiência na condição, um bom nutricionista, uma boa psicóloga,
anestesióloga. Por quê? A ideia é que você mantenha, né, vai manter os procedimentos adotados durante esses 6 meses. É um aprendizado. Eu chamo isso, é uma reeducação alimentar assistida. Sem um bom aprendizado, a gente não tem um resultado muito bom. Em 6 meses você acaba sendo forçado a aprender, né? Exatamente. Nesse método, o que é ótimo. De uma forma suave, mas realmente um pouco forçada. Um pouquinho só. Antes de agradecer, só tem mais uma pergunta. Pode acontecer da pessoa colocar o balão e não ter o resultado esperado? Pode sim. A porcentagem é muito ou é quase pequena? É pequena. O fato depende muito da abordagem da equipe multidisciplinar que acompanha esse paciente. Porque se o médico orienta, você não pode tomar refrigerante, o paciente vai tomar refrigerante. Você precisa fazer exercício físico, o paciente não faz exercício físico. O balão é um mero corpo estranho, um objeto apenas. Não tem o que fazer. Então precisa, é o que eu falo para todo mundo, o balão é um método maravilhoso, com uma perda de peso muito bacana, mas com uma boa equipe para que o paciente faça o procedimento adequado. Tá certo. Doutor Sérgio, muito obrigada. Adorei nosso papo. O agradecimento dele, se você tiver alguma dúvida em casa, é www.healthme.com.br. Health é de saúde mesmo em inglês. healthme.com.br. Tá certo. Acabou rápido, né? A gente vai falando, mas ficou bem esclarecido. Me dá um beijo. Obrigada pela sua participação no Você Bonita.